Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, um excelente domingo para todos nós. Estamos aqui neste momento, iniciando mais um encontro do nosso Evangelho diário, por isso damos as boas-vindas a todos os irmãos que estão presentes conosco agora no início da manhã, mas também deixamos aqui o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os nossos irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Também sejam muito bem-vindos e juntos aqui com o nosso coração, com o nosso pensamento em Jesus, vamos começar o nosso Evangelho. Meus amados irmãos, eu convido a todos para que, neste momento inicial, possamos serenar o nosso pensamento com uma oração, possamos tranquilizar os nossos pensamentos, as nossas emoções com uma prece destinada a Jesus. Então eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos da vida material e imaginarmos Jesus ao nosso lado neste momento. Olhando para Jesus, em uma só voz que parte do coração, vamos dizer a Ele: Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos por cuidar de cada um de nós a todo momento da vida. Obrigada, Jesus, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua proteção. Mas hoje nós estamos aqui para também humildemente lhe pedir que o Senhor possa cobrir o nosso lar, a nossa casa, com as tuas bênçãos, com a tua proteção. Envolve, Jesus, o nosso lar com o teu amor, acalmando, tranquilizando e fortalecendo a todos que habitam nesta casa. Harmoniza, Jesus, o nosso lar. Retire as energias deletérias, retire as energias mais baixas e densas e preencha cada cômodo de nossa casa com a tua luz. Envolva, Cristo, a nossa casa na tua harmonia de amor e que a todos que adentrarem pela nossa porta possam sentir a paz que vem do Senhor dentro da nossa casa. E que assim seja. Meus amados irmãos, são essas palavras destinadas à nossa casa, ao nosso lar, que nós convidamos a todos a iniciarmos aqui o nosso momento do Evangelho. Hoje a gente rogou para Jesus por proteção, por uma limpeza espiritual, uma limpeza de energia na nossa casa, porque muitas vezes a gente passa por momentos complicados, vivenciamos diversas energias, desde a raiva, do rancor, da vingança, muitas vezes, da tristeza. A gente vai vivenciando essas energias diferentes ao longo da semana. E o que que acontece? A gente retorna para casa, todas essas energias vão junto conosco. Então vamos supor, a gente está lá no nosso serviço, no nosso trabalho, às vezes é complicado, é denso ali a situação, a gente vivencia muitas emoções ali também, e aí muitas vezes a gente volta irritado, volta cansado, volta com raiva para casa. Ou seja, toda aquela energia vai impregnando no ambiente doméstico. Agora imagina se todo mundo que mora com a gente
retorna para casa carregando alguma energia mais densa. O que acontece? O nosso lar vai se envolvendo em uma atmosfera mais densa. Por isso, a necessidade também do evangelho no lar, semanalmente. Não apenas para evangelizar a nós, evangelizar o nosso coração, mas também para acender uma luz da prece, limpando o ambiente doméstico, tranquilizando a harmonia da casa, para que a gente possa ficar um pouco mais tranquilos ali. Eu digo que a gente se preocupa muito em limpar a nossa casa diariamente, organizar as coisas fisicamente e materialmente a gente limpa a casa, organiza, deixa tudo arrumado. Então é muito importante também a limpeza espiritual do ambiente da nossa casa. E isso todos nós podemos fazer através da oração, mantendo os pensamentos mais elevados, deixando essas energias mais densas do lado de fora de casa e entrando para dentro mais tranquilos, buscando não discutir dentro de casa, não brigar, não elevar o tom de voz com raiva, não causar intriga dentro da própria casa, mas buscar cultivar o bem, buscar cultivar pensamentos mais elevados, amor, carinho, respeito ali dentro. Aí o ambiente doméstico vai ficando com uma energia mais tranquila. E o evangelho no lar também ajuda a todos nós a manter o ambiente da casa mais tranquilo. Mas, meus irmãos, são com essas palavras aqui inicialmente, hoje a gente iniciou rogando proteção, uma limpeza, um auxílio para nossa casa, com as bênçãos, com a luz de Jesus. Então, hoje a gente também vai trazer aqui uma mensagem do livro Um Minuto com Chico Xavier. Hoje a nossa mensagem é de número 104, do querido espírito André Luiz. E hoje André Luiz vem nos falar sobre os erros que a gente comete sem querer. Aquelas falhas, aqueles equívocos que a gente acaba cometendo no dia a dia, mas a gente não teve a intenção de errar, a gente não teve a intenção de falhar. Então, André Luiz, ele coloca aqui pra gente: se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Ou seja, achei lindas na verdade, essas palavras de André Luiz, porque é algo para o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente já errou, já falhou, mas foi sem intenção. Foi um erro que é sem intencionalidade. Não foi proposital. A gente falhou equivocadamente. Talvez porque a gente não sabia a melhor forma, a gente agiu um pouco sem pensar, a gente não sabia muito bem da consequência. Então não foi intencional o nosso erro. Só que diante dessas falhas que a gente agiu sem perceber muitas vezes, caímos em desespero. Ficamos desesperados de culpa, pensando, meu Deus, e agora? O que eu faço que eu errei? E a gente começa a se corroer de culpa de ter errado. Só que pensemos, meus irmãos, pensemos. Vou trazer um exemplo aqui só para a gente pensar. É justo nós cobrarmos de uma criança que ela saiba ler um livro, sendo que ela nem foi alfabetizada ainda? É justo a gente culpar uma criança de que ela não consegue ler o livro, sendo que ela nem foi alfabetizada, ela não sabe nem juntar as palavras, as letras? O
Quem dirá ler as palavras? O que eu quero dizer com isso? Não tem como cobrarmos de nós ter acertado certas coisas na vida, sendo que a gente não sabia ainda o jeito certo de se fazer. Então, foi necessário que a gente errasse muitas vezes, tropeçasse, para a gente aprender o que é o certo, o que é o correto de se fazer. Tem aquela frase que muitas vezes é errando que a gente aprende. E tá certa essa frase, porque há situações na vida, erros no dia a dia, que depois que a gente comete, que a gente aprende. O que era o correto a se fazer. Então, muitas vezes, iremos sim errar equivocadamente, sem intenção. Mas não vamos cair na culpa. Pensemos, não sabia qual era o jeito certo, não fui ensinado sobre o jeito certo. Agora que errei, já sei o caminho que devo seguir e não cometerei mais o mesmo erro. Aí está a importância. Tanto que André Luiz coloca aqui, diante dessas situações, não se precipite no desespero, não caia na culpa, mas vá para o reerguimento, porque é a melhor medida. Depois que a gente cai, que a gente erra, que a gente falha, se reerguer. E o que esse verbo reerguer quer nos dizer? O que o verbo levantar quer nos dizer? Entender que erramos, aprender com esse erro e buscar fazer diferente daqui em diante. Nos perdoar também de termos errado, nos perdoar de termos falhado e nos comprometer em aprender com o nosso erro, tirar as lições necessárias e nos comprometer conosco mesmo de melhorar daqui para frente. Hoje, inclusive, eu separei aqui para nós um trechinho da obra do espírito Hamed, As Dores da Alma, uma passagem dele que se chama Preocupação, na verdade. Lá tem um trechinho final que vai nos falar sobre a preocupação. E eu vou só explicar aqui para nós o seguinte: quando erramos, falhamos sem intenção, ficamos extremamente preocupados com aquilo, a consciência fica pesada. Só que temos que entender que talvez esse erro, ele apareceu na nossa vida como chance de aprendizado do que é certo, para a gente não mais cometer aquele equívoco. Então, por isso hoje eu separei esse trechinho aqui de Hamed, na mensagem final dele, olha que lindo o que ele diz. O dia de hoje nos fornecerá exatamente as oportunidades de que precisamos para compor as estrofes e versos harmônicos do poema de nossa vida, cuja métrica foi antecipadamente determinada por nós no ontem. Nossas experiências da vida não acontecem por acaso. O planejamento divino nada faz sem um desígnio proveitoso. Tudo tem a sua razão de ser. Não é preciso desespero e nem preocupação. Tudo acontece como tem que acontecer. Essas são as palavras do Espírito Hamed. E olha que sabedoria desse Espírito em nos dizer: tudo tem uma razão para acontecer. Até mesmo essas falhas, esses erros que nós cometemos sem intenção, às vezes tem um proveito com tudo isso, que é a gente aprender o certo. Então hoje, fiquemos com essas palavras do Hamed. Não é preciso desespero, não é preciso preocupação. Tudo acontece como tem que ser. Hoje, meus irmãos,
eu deixo essas palavras do nosso Evangelho para todos nós, encerrando aqui com o nosso coração em Jesus, com o nosso pensamento elevado até a Deus, nosso Pai. Eu desejo a todos, aliás, um excelente domingo, um domingo de paz, de serenidade. Aliás, lembremos que hoje nós temos o encontro do Paulo e Estevão, mais um capítulo para nós. Hoje, às 7h30 da noite, nós veremos o capítulo 10, a parte final da primeira parte desse livro, momento de muita emoção para a gente. Então, eu convido a todos a estarmos hoje, às 7h30 da noite. Eu e o André estaremos aí realizando mais uma reflexão desta linda obra. Hoje nós encerramos por aqui. Fiquemos com Jesus. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus.